Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática do Ed. Hoje nós vamos falar sobre sistema de medidas e a grandeza utilizada será o comprimento. Mas antes de iniciarmos, se você não deu aquele like ainda, por favor, dê o like, ative o sininho para receber as próximas atualizações do canal, pois esse ato nos ajuda no aprimoramento e desenvolvimento das nossas aulas. E lembrando que toda semana nós vamos postar novas aulas. Então, se você tem aquela dúvida ou uma sugestão, por favor, deixe descrito aqui nos comentários para que possamos desenvolver essas sugestões. Vamos iniciar então. O comprimento é uma das medidas mais utilizadas no nosso dia a dia. Porém, antes de começarmos a falar sobre isso, nós vamos falar sobre SI, sobre o Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional ele foi criado para padronizar medidas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, entre outras, certo? Para que todos que vão utilizar essas grandezas tenham uma padronização nas suas medidas, ok? Como nós estamos falando de comprimento, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre a unidade de medida padrão do comprimento, que é o metro, tá? Que simbolicamente nós podemos representar pela letra M. Se a unidade de medida padrão do comprimento é o metro, nós também temos múltiplos e submúltiplos dessa unidade de medida, aonde os múltiplos do comprimento são o quilômetro, que simbolicamente nós podemos representar pela letra km, o hectômetro, que podemos representar por hm, e o decâmetro, que nós podemos representar por DAM ou DAM. Mas além dos múltiplos, como nós já dissemos, nós temos os submúltiplos. E os submúltiplos do comprimento são o decímetro, simbolicamente representado por dm, centímetro, representado por cm, e milímetro, representado por mm. Nós já fomos apresentados agora a medida padrão do comprimento, que é o metro, os seus múltiplos e submúltiplos. Vamos criar agora uma tabelinha para que nós possamos distribuir essas unidades de medidas. Vamos lá. As unidades de medidas de comprimento, elas são estruturadas da seguinte forma. Como já dissemos, a unidade de medida padrão é o metro, representado pela letra M. Os seus múltiplos são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E os submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Cada vez que nós temos que transformar uma unidade, por exemplo, o quilômetro em hectômetro, ou seja, nesse sentido, cada salto que nós damos de uma unidade para outra, nós multiplicamos por 10. Se nós sairmos do quilômetro e formos para o hectômetro, nós temos que multiplicar por 10. Mesma coisa do hectômetro para o decâmetro, nós vamos multiplicar por 10. Do decâmetro para o metro, nós vamos multiplicar por 10 e assim sucessivamente. Tudo bem? Porém, quando nós tomamos o sentido contrário, que é da direita para a esquerda, nesse sentido, nós vamos saltar do milímetro. Por exemplo, para o centímetro, nós temos que dividir por 10. Do centímetro para o decímetro, nós dividimos por 10. Do decímetro para o metro, também dividimos por 10. E assim sucessivamente. Tudo bem? Uma importante observação que nós temos que fazer na conversão de medidas de comprimento é a seguinte, ó. Nós vamos pegar a unidade padrão do comprimento, que é o metro, e vamos colocar aqui, ó, 1 metro. Tudo bem? Relembrando, se nós vamos saltar de uma casa para outra, no sentido da esquerda para a direita, como por exemplo, do quilômetro para o hectômetro, nós multiplicamos por 10. Do hectômetro
para o decâmetro, também multiplicamos por 10. E do decâmetro para o metro, da mesma maneira, multiplicamos por 10. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quanto vale 1 quilômetro em metros? Se nós estamos no quilômetros e queremos chegar no metro, nós vamos saltar uma, duas, 3 casas. Ou seja, nós vamos sair do quilômetro e irmos para o hectômetro e vamos multiplicar por 10. Quando nós estamos no hectômetro e vamos para o decâmetro, nós multiplicamos por 10 novamente. E quando saímos do decâmetro para chegarmos no metro, nós multiplicamos por 10 novamente. Ou seja, nós vamos multiplicar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou seja, 1000 vezes 1 metro é a mesma coisa que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Da mesma maneira, quanto vale 1 hectômetro em metros? Se nós estamos no hectômetro e queremos chegar no metro, nós vamos sair do hectômetro, passarmos pelo decâmetro para chegarmos no metro. Então, nós vamos saltar 2 casas. Se nós estamos saltando 2 casas para a direita, nós vamos multiplicar por 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, 100 vezes 1 metro é a mesma coisa que 100 metros. Ou seja, 1 hectômetro é igual a 100 metros. E de maneira análoga para o decâmetro. Se nós estamos no decâmetro, para chegarmos no metro, nós vamos saltar uma casa. Então, nós vamos multiplicar por 10. 10 vezes 1 metro, nós temos que é 10 metros. Ou seja, um decâmetro é igual a 10 metros. Da mesma maneira, nós podemos fazer essa analogia com relação aos submúltiplos. Porém, que o sentido é o contrário. Se nós queremos saber quanto vale 1 decímetro, 1 centímetro ou 1 milímetro em metro, o sentido que nós vamos nos deslocar será da direita para a esquerda. Ou seja, se nós queremos sair do decímetro para chegarmos ao metro, esse é o sentido. E agora nós temos que dividir por 10. Se nós queremos sair do centímetro para chegarmos no decímetro, nós temos que dividir por 10. E se nós queremos sair do milímetro para chegarmos no centímetro, novamente nós temos que dividir por 10. Tudo bem? Olha, vamos fazer a seguinte pergunta. Quanto vale 1 decímetro em metro? Se nós estamos no decímetro e queremos ir para o metro, nós nos deslocamos, nós saltamos uma casa para a esquerda, ou seja, nós vamos dividir por 10. Então, nós temos que 1 decímetro é uma parte de 10, que é igual a 1 dividido por 10, que é 0,1 metro. Tudo bem? A mesma coisa, se nós queremos saber quanto vale 1 centímetro em metro, se nós estamos nos centímetros e queremos chegar no metro, nós vamos saltar 2 casas para a esquerda. Ou seja, nós vamos sair do centímetro e vamos para o decímetro, e depois do decímetro, nós vamos dar um outro salto que vamos para o metro. Então, nós temos que 1 centímetro é a mesma coisa que uma parte de 100. Que é a mesma coisa que 0,01 metros, ok? E a mesma coisa para o milímetro. Quanto vale 1 milímetro em metro? Nós vamos sair do milímetro e vamos para os centímetros. Nós vamos dividir por 10. Se nós vamos sair do centímetro para saltar para o decímetro, nós vamos novamente dividir por 10. E depois do decímetro para o metro, também nós vamos dividir por 10. Então, 1 milímetro é a mesma coisa que uma parte de 1000. Ou seja, 1 milímetro é igual a 0,001 metros. Tudo bem? Então, feito essas observações, nós vamos passar agora para alguns exercícios. Esse primeiro exercício nos pede o seguinte: quantos decâmetros há em 3 quilômetros? Quantos metros há em 5.000 milímetros? E
quantos centímetros há em 0,7 decâmetros. Para resolver essas três questões, nós vamos aplicar o deslocamento de vírgulas, simplificando a multiplicação e a divisão que anteriormente nós comentamos. Nós vamos abordar a resolução desta forma porque é muito mais simples e prático na resolução. Vamos iniciar então, descrevendo aqui a tabela de múltiplos e submúltiplos. Inicialmente vamos colocar a unidade de medida padrão, que é o metro, e vamos começar escrevendo, né? Nós temos que os múltiplos são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E os submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Com essa tabela, nós vamos aplicar os deslocamentos das vírgulas para resolvermos as três questões acima. Vamos iniciar então, resolvendo o primeiro item da questão, a letra A, no que nos pede o seguinte: quantos decâmetros há em 3 quilômetros? Reescrevendo aqui, então, nós vamos transformar 3 quilômetros em decâmetro, ok? Ora, então, nós vamos fazer o seguinte: o quilômetro, nós temos 3 quilômetros. Aqui, vamos colocar o 3 debaixo do quilômetro, da unidade quilômetro. Como nós não temos vírgula nenhuma, subentende-se que a vírgula está aqui, atrás do 3. Tudo bem? E nós queremos chegar aonde? No decâmetro. Então, nós vamos saltar duas casas. Certo? Então, a vírgula vai ser transportada 2 casas para frente. Então, a vírgula vai vir para cá. A vírgula vai vir no decâmetro, apagando essa daqui. Certo? Ok, feito isso, nós transportamos a vírgula. Entre a vírgula e a unidade, né, o número aqui, no caso que é o número 3, nós vamos completar com zeros. Ou seja, 3 quilômetros é a mesma coisa que 300 decâmetros. Tudo bem nesse primeiro? Vamos partir para o item 2 agora. Vamos apagar aqui, esse anterior. Partindo agora para o item B. O item B, ele nos pede o seguinte: quantos metros há em 5.000 milímetros? Ok, nós temos que transformar 5.000 milímetros em metros, ok? Vamos aplicar novamente o deslocamento de vírgulas. Nós temos 5.000 milímetros. 5.000 milímetros, nós vamos completar aqui, Nós temos, vou fazer aqui embaixo, fazer uma observação. Se eu tenho 5.000 e nós não podemos ver aqui vírgula nenhuma, significa que a vírgula está aqui, na última casinha aqui. Então, a vírgula sempre vai na casa da unidade referida, não é 5.000 milímetros? Então, a vírgula tem que estar aqui, nos 5.000 milímetros. Ou seja, nós vamos ter aqui 0,005, que nós completamos, e a vírgula está na unidade em questão. Se nós queremos transformar 5.000 milímetros em metros, nós vamos ter que saltar do milímetro para o metro, 1, 2, 3 casas, certo? Então, a vírgula vai ser deslocada para onde, necessariamente? Se nós estamos no milímetro, vai vir aqui, no metro. E o restante, nesse caso, será apagada, desconsiderada, ficando apenas o número 5. Ou seja, 5.000 milímetros é igual a 5 metros. Tudo bem até aqui? Vamos apagar isso aqui para nós irmos para o item C. Nesse último item do exercício, ele nos pede o seguinte: quantos centímetros há em 0,7 decâmetros? Vamos descrever aqui o item C, né? Ou seja, nós temos que fazer a seguinte transformação. Nós vamos transformar 0,7 decâmetros em centímetros, certo? Para isso, nós vamos começar a fazer o seguinte:
A vírgula, como nós já falamos anteriormente, vai debaixo da unidade referida. E a unidade referida é o decâmetro. Eu vou colocar uma pequena vírgula aqui em vermelho, ó. E nós temos que é 0,7. Então, 0 está aqui e o 7 vai debaixo do metro. E nós temos que transformar 0,7 decâmetros em centímetros. Se nós estamos num decâmetro, nós teremos que saltar do decâmetro para o metro e do metro para o decímetro e, por último, do decímetro para o centímetro. Ou seja, nós vamos saltar 3 casas para a direita. Então, se nós temos que a vírgula está no decâmetro, nós vamos colocar a vírgula no centímetro, apagando essa vírgula anterior e completando com 0 as casas entre o número 7 e a vírgula. Feito isso, o que nós temos? Esse 0 aqui de nada importa. Nós temos que 0,7 decâmetros é igual a 700 centímetros. Tudo bem? Como queríamos demonstrar. Terminamos mais um vídeo. Muito obrigado pela participação de todos. Deem um like, se inscreva no canal e até a próxima!